Representado geralmente como filho de Ísis e Osíris, ele desempenha um papel fundamental no mito de Osíris, como seu herdeiro e como rival de Sete. Nesse vídeo eu estarei falando sobre Horus, o deus dos céus, na mitologia egípcia antiga. Mas antes de continuar com esse vídeo, eu gostaria de contar com a sua ajuda. Se inscreva em nosso canal, ative as notificações e se você gostar do conteúdo, deixa seu like. Para você que já se inscreveu, fica aqui a minha gratidão. Você está nos ajudando muito. Agora, sem demora, vamos continuar com o nosso vídeo. Na mitologia, Horus era uma divindade egípcia considerada o deus dos céus. Era uma figura bem popular na religiosidade dos egípcios na antiguidade. Geralmente ele era representado como um falcão. Acredita-se que o culto a ele tenha surgido no período dinástico, ou seja, na época dos grandes faraós. Horus era representado como filho de Osíris e Ísis. Seu nome em egípcio, na verdade, era Or, traduzido como o distante. Horus, na verdade, é a versão latinizada da forma como os egípcios chamavam essa divindade. Horus era associado com o Sol e a Lua, e também considerado o protetor da realeza, pois se associava diretamente aos faraós. Os egípcios, na antiguidade, também faziam preces a Horus em casos de guerra. Essa associação vem devido às batalhas que ele teve com seu inimigo, Sete. O culto a Horus se estendeu até o período da dominação romana no Egito. De acordo com os mitos, o seu nascimento foi fruto de uma história digna de uma epopeia. Tudo se iniciaria com o reinado de Osíris e Ísis sobre o Egito. Osíris, considerado um grande faraó, justo e responsável, levou prosperidade ao Egito. O sucesso de Osíris desagradou Sete, que tinha uma grande inveja pelo seu irmão. Após Sete dar um fim em seu irmão, ele o fez em vários pedaços e espalhou por todo o Egito. A deusa Ísis foi em busca de todas as partes de seu marido para que ela pudesse o ressuscitar. Ela encontrou todas as partes, com exceção do seu órgão reprodutor. Após isso, ela deu início ao ritual para ressuscitar o seu marido, e durante esse processo, acabou engravidando de Osíris, dando então origem a Horus. Horus e Ísis passaram tempos escondidos, já que Sete havia aproveitado a situação para usurpar o trono de Osíris e passou a usar o poder para perseguir os dois. Ao passar a sua infância, Horus foi a um tribunal formado por 9 deuses e fez uma denúncia que acusava Sete de ter usurpado o trono de seu pai. Horus fez a exigência que o trono fosse devolvido a ele, o verdadeiro herdeiro. Os deuses que formavam esse tribunal ficaram ao lado de Horus, com exceção de Ra, que considerava Horus muito novo e inexperiente. Ra exigiu que os dois lutassem para decidir quem ficaria com o trono. Essas lutas entre Horus e Sete duraram mais de 80 anos e ficaram marcadas por ferimentos de ambos os lados, embora os mitos sempre ressaltam que Horus saía como vencedor dessas batalhas. Essa situação só foi resolvida quando Íris conseguiu enganar Sete, fazendo com que ele confessasse ter usurpado o trono de Osíris. Isso fez com que ele fosse destronado e banido para o deserto, e assim Horus assumiu o trono que tinha sido de seu pai. Mas me diz aí, o que você achou dessa história? Gostou? Então comenta aí embaixo. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!